Olá! Como quem é vivo sempre aparece, estamos de volta com os tours de 2025, começando hoje pelo AP Ripinhas. São 100 metros quadrados, 2 suítes e um dormitório que a gente transformou em closet e home office. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, então vamos lá. Vou apresentar para vocês esse apartamento e aí eu já vou explicar algumas coisinhas essenciais para vocês entenderem o que a gente fez por aqui. Como eu expliquei no começo, a gente vai deixar a planta aqui do ladinho. Esse apartamento, originalmente, ele tem 2 suítes e tem mais um dormitório. Só que esse dormitório, ele até tinha uma janela, né, que era voltada para a varanda. A gente fechou essa janela e a gente dividiu esse espaço, uma parte para ser home office e outra parte para ser o closet. Tirando isso, tem a suíte principal e tem uma outra suíte que a gente desenvolveu o projeto, mas a gente não fez a decoração e os clientes também não fizeram a marcenaria ainda, o que é super comum até com os nossos clientes. A gente faz o projeto para tudo, mas vai desenvolvendo, vai decorando conforme eles conseguem fazer também. Vou começar explicando para vocês aqui na nossa entrada, hall, o que a gente fez por aqui. Pintamos todas as paredes e as portas com a mesma cor. Essa daqui é a Tico Tico da Souvenir. Então, como eu já expliquei para vocês algumas vezes por aqui, a gente não usa o mesmo tipo de tinta na parede e na porta. Nas paredes a gente utilizou uma tinta acrílica, então aqui é um acrílico fosco, e nas portas a gente usa uma tinta esmalte base água. O que eu tenho aqui? 3 portas. A primeira aqui do meu lado esquerdo, mas para vocês está aparecendo na direita, é a porta de entrada do apartamento. Aqui a gente tem a porta que dá acesso ao lavabo e aqui atrás de mim a gente tem a porta que dá acesso à cozinha. Essa porta é uma porta de correr e essa aqui é uma porta pivotante, que a gente chama, né? Ela é uma porta de abrir. O lavabo, o que a gente fez? Pintura em todas as paredes, só tem esse contraste, realmente, essa tonalidade de azul, que chama Conforto, da Souvenir. A bancada, aqui vocês vão perceber que é um padrão no apartamento, que todas as pedras estão no quartzo branco, com a cuba de apoio. E aí, como a gente tá com espaço muito limitado e para não ficar com uma cuba muito pequena, a gente optou por fazer aqui a torneira direto na parede. E essa daqui é aquele modelo da Deca que o acionamento fica aqui em cima. Então é bem aquele modelinho que suas visitas vão chegar na sua casa e vão ficar tentando adivinhar onde que você liga a torneira. Aqui é o acionamento. Então aqui a gente tem uma cuba que é de apoio, que fica para cima da bancada. E aí uma coisa importante. O que a gente considera sempre para fazer as medidas aqui, né, de bancada, é o topo da cuba. Então aqui esse topo tá com a altura que a gente considera entre 90 e 94 centímetros. Aí para baixo a gente deixa a bancada que fica um pouquinho mais rebaixado. Fizemos aqui um armário com as ripas. E aqui para a parte de cima a gente desenhou essa prateleira, que tem esse detalhe aqui, esse vão, que é para deixar uma toalha penduradinha, e um espelho orgânico na parte de cima. Bom, e aí aqui atrás de mim a gente tem a porta de correr que dá acesso à cozinha. Uma coisa interessante que eu acho que eu vou comentar com vocês é a questão do piso. É muito comum nos nossos projetos a gente fazer a instalação do piso porcelanato na área social e o piso vinílico na área íntima. Aqui os clientes abraçaram a ideia, e é uma ideia que eu gosto bastante, inclusive até no meu apartamento eu fiz isso, de colocar o piso vinílico que entra em toda a área social também. Esse piso que a gente usou é o Camélia da Target, tá? E a gente fez ele nessa paginação, né, que é a espinha de peixe. Então ficou bem bonito. Vindo pra cá, cozinha. Que era uma prioridade, não uma prioridade, mas foi um desejo dos nossos clientes, era ter uma geladeira de porta dupla. Com isso, a cozinha ficou mais estreita, então trabalhamos muito no layout para que ela ficasse, assim, apesar de estreita, que ela ficasse o mais funcional possível. Temos aqui a geladeira, ao lado tem esse nicho aqui, que é justamente para deixar os eletroportáteis mais acessíveis e também com um detalhezinho do nicho. E na parte de baixo temos 2 gaveteiros, o que ajuda... Esse aqui tá com um paninho, que eu acho que é perfeito mesmo para isso, colocar pano, colocar toalha. Aqui nessa da parte de baixo a gente tem um paneleiro. E aí pra cá a gente tem toda a bancada realmente funcional da cozinha, com espaço para ter uma máquina de lavar louças. Aqui, isso é uma coisa interessante de mostrar pra vocês também, só pra vocês terem uma ideia. Foi feita a instalação aqui de um triturador. O acionamento dele tá aqui atrás.
E aí também, só pra vocês terem uma noção, depois a gente vai colocar aí, né, no zoom pra vocês, o espaço que ele ocupa embaixo da bancada. Muita gente me pergunta isso, e sim, o triturador ocupa um bom espaço embaixo da pia. Mas em volta dele você consegue colocar algumas coisinhas, tá? Então não é um grande problema. Mas pra quem tem probleminha aí de espaço, tá com um espaço limitado, saiba que ele é bem volumoso. Pra cá fizemos uma divisão bem certinha também, tem as gavetas, aqui coube um porta-temperos, e aqui no cantinho ainda que ficou, a gente colocou um apoio para pano de prato. Na parte de cima, a gente utilizou o MDF azul. Outra coisa também que eu não comentei. Todos os móveis a gente fez com a Todeskine, e aí eles têm um padrão de MDF próprio. Então, por exemplo, todo o madeirado que vocês estão vendo aqui, ele chama Leblon, que é a cor deles mesmo. E aqui o azul é o azul índigo deles também, tá? Então é uma padronagem da Todeskine. Parte de cima a gente tem aqui a instalação da coifa. E todo o backsplash, talvez nem apareça tanto no vídeo. Aqui vocês vão conseguir visualizar melhor. Ele é todo também no quartzo, todo branquinho. Cooktop, instalação do cooktop de indução. Forno. E aqui, bom, acho que é isso mesmo, pessoal. Vou mostrar o outro lado pra vocês. Bom, e aí pra cá tem a lavanderia. A primeira coisa que eu vou comentar só é a porta em serralheria, e a gente utiliza bastante até o vidro canelado, mas nesse caso os clientes junto com nós optaram por escolher esse canelado, que ele é meio fosco, tá vendo? Então ele esconde bem a área da lavanderia. Opa, aqui. Apesar que ela está lindíssima também. Então toda essa dinâmica do apartamento de chamar os ripinhas, vocês podem perceber que tem essas linhas verticais no canelado, aqui no revestimento também, claro, nas ripas também que a gente colocou nesse armário para esconder o aquecedor, que a gente sempre faz isso. Aqui então temos a instalação do zigue-zague da Porto Belo, utilizamos bastante esse revestimento para backsplash. Na parte de baixo, a área mais funcional mesmo da lavanderia. E aí uma coisa legal de mostrar para vocês é que aqui no cantinho ficou um gavetão que tem um lixo aqui embutido na marcenaria, tá? Na parte de cima deixamos um varão. E o piso que tá aqui instalado, tanto o piso quanto a parede ali do fundo, é o Pietra Lombarda da Porto Belo. E aqui na outra parede, só pra vocês verem, também aproveitamos o espaço para fazer um armário. Ele tem uma profundidade reduzida porque a gente já tá no limite da circulação aqui da lavanderia, mas ele serve como vassoureiro e como despensa também. Bom, e agora finalmente a área social mesmo do apartamento, né? E aí tô muito animada, tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Primeira coisa, pelo layout que os clientes pediram para nós, era ter um lugar que eles pudessem usar como home office. Então, como que ficou a disposição aqui da sala? O sofá, que dá pra parte da TV, mas atrás dele colocamos uma bancada com duas estações de trabalho, né? Então aqui tem duas posições. Tem a parte de tomada aqui também, para eles poderem ligar o notebook. E aí, a estante que fica atrás é justamente para ter um fundo bonito, para quando você vai fazer reunião, né? Então tudo isso foi pensado. Claro que ela ficou com uma decoração para a sala, mas também para os fundos de reunião, quando os clientes estão utilizando aqui o computador na sala. Toda essa estante, ela foi desenhada para ter realmente esse jogo, esse volume, tanto com relação às ripas, quanto com o LED também, que ele está posicionado estrategicamente aonde estão as ripas. Alguns nichos vazios, então esse fundo que vocês estão vendo já é a parede mesmo, e alguns armários fechados, que eles também têm espaço de armazenamento. Eles ficaram com espaço de armazenamento tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo também. Então tudo isso daqui, ó, porta, e ficaram com umas portas grandes, ficou com bastante espaço mesmo aqui. E aí, vindo pra cá, esse painel, ele abraça, assim, essa parede e a parede da TV. E aí tem uma coisa muito legal aqui. Esse desenho dos frisos, ele foi proposital. Claro que ele é estético, mas ele também esconde um pequeno roupeiro. Eu aposto que vocês nem imaginavam que teria alguma coisa aqui. Então sim, a gente encontrou esse cantinho aqui no apartamento, conseguiu dispor aqui um armário para os clientes terem mais um roupeiro, mais um espaço de armazenamento para eles. E aí, falando ainda um pouquinho do painel, ele vira para essa parte que tem a televisão. Aqui
fica a porta mimetizada com esse puxador quadradinho que dá acesso à área íntima do apartamento. Aqui, todo o rack, e aí o rack ele ficou também bem volumoso, tem espaço para armazenamento aqui. Essa porta, conversando com o restante do apartamento, ela também está nas ripas e é aquela estratégia que a gente utiliza em muitos outros projetos nossos. As ripas, elas são propositais e vazadas nesse caso, porque é onde fica toda a parte de equipamento. Então tem o queridíssimo PlayStation 5 aqui, que os nossos clientes têm, que é um elefante. Tem também os outros equipamentos aqui de roteador, fica tudo escondido para dentro do rack. Aqui para a varanda. Lembra que eu comentei no começo do vídeo que a gente tinha um terceiro dormitório? Bom, então, vou tentar explicar mais um pouquinho aqui para vocês entenderem. Essa parede, exatamente daqui até ali no fundo, era o que seria o terceiro dormitório. E sim, existia uma janela bem aqui. Então a gente fechou essa janela, e aí quando eu mostrar a parte interna vocês vão entender por quê. Porque como se fosse no meio da janela, é onde está a divisão do que é o home office e do que é o closet. Então, tem esse paredão pra cá. Pra não ficar um paredão liso, xoxo, capengue, sem graça, desenhamos essa estante. E aí, de novo, as ripinhas do apartamento. Então, tem todo esse detalhe aqui com as ripas. E na parte de baixo também, mais um aparador, novamente, mais espaço de armazenamento. Ficou uma estante totalmente decorativa. Tem os LEDs na parte de baixo, que quando você recebe gente em casa, dá um super efeito, fica super aconchegante. É uma luz muito gostosa. E aí, nesse cantinho que sobrou da varanda, nós conseguimos aproveitar para colocar mais um sofá. Esse sofá, ele serve tanto como apoio quando você recebe mais gente em casa, como quanto um cantinho de leitura. O nosso cliente toca violão, então também é um excelente cantinho para ele, para poder tocar, tomar um cafezinho de fim de tarde. Foi mais um uso que a gente conseguiu aproveitar aqui nessa ponta extrema da varanda. Bom, e aí mostrando para vocês o outro lado da varanda, temos a mesa de jantar, e aí ficou uma mesa, assim, pessoal, uma senhora mesa, tá? Ela comporta 8 pessoas, se precisar ainda senta alguém na pontinha, então ficou uma mesa super confortável. Todos os acabamentos foram escolhidos junto aos clientes. O que acontece muito, quando vocês vão em lojas de móveis soltos, a cor da madeira que eles têm lá não necessariamente vai ser exatamente igual a que tem nos MDFs fabricados por aí. Então a gente sempre tenta achar o que casa melhor. Foi o caso aqui da mesa e também das cadeiras. E aí a gente fez essa escolha do revestimento, né, do tecido das cadeiras, de fazer o encosto no couro e o assento no tecido mesmo. A gente queria realmente criar esse contraste aqui e acreditamos que o couro ele aquece mais também o ambiente, cria uma outra textura e ele conversou bem aqui com as cores do apartamento. Deixamos ela grudada aqui na ilha de apoio, né, da churrasqueira. Novamente, as pedras estão todas em quartzo. E aí, aqui no cantinho, a gente tem a torre de eletros, né? Então aqui fica super funcional para os clientes. E essa bancada, ela tem alguns usos também. Bom, começando pela gaveta aqui que eu quero mostrar um detalhe. Pra gente manter essa estética, de não ficar com várias divisórias, fizemos aqui uma divisão, tem como se fosse 2 gavetões. E na parte de cima, tem uma segunda divisão aqui para talheres também. Então só para ter um aproveitamento melhor do espaço na divisão das gavetas, todas com amortecedor. Nessa ponta de cá, também interessante, como é uma área do gourmet, né, para ficar mais prático, também colocamos a ferragem que tem as lixeirinhas. Então tem duas, uma pode funcionar como orgânico e a outra para recicláveis, tá? E aí ela dá um apoio também aqui na área da churrasqueira. Embaixo da churrasqueira temos um armário ripado. Nessa parte aqui de cima, que é o backsplash, a gente fez a instalação desse revestimento, que é o Onyx da Porto Belo. E aí eu já comentei isso em alguns vídeos, eu dou muita prioridade pra gente fazer a instalação de peças grandes na área da churrasqueira, pra evitar o rejunte. E, bom, churrasqueira faz bastante sujeira, fumaça, gordura, etc. Fica mais fácil de limpar. Para cá, temos
é a adega e a cervejeira. E assim, eu sou apaixonada quando os clientes optam por fazer esse casalzinho, por uma questão estética também. Fica mais harmônico, né? A composição da adega e da cervejeira, quando eles conversam, assim, fica o casalzinho. Então, na parte de cima, temos também uma prateleira aqui com o LED. A gente ama fazer isso aqui no escritório, né? Esse LED que ilumina a bancada, ajuda muito, ele é muito funcional. E uma torneira que é aquele modelo extremamente gourmet mesmo, então eu acho que é o modelo clássico. Ela é magnética, então você consegue soltar e utilizar ela aqui. Além disso, a gente também tem o acessório do dispenser para detergente nessa área daqui. Como eu falei pra vocês, essa aqui é uma porta mimetizada que dá acesso à área íntima do apartamento, que eu vou mostrar agora pra vocês. Então aqui, o corredor. Pro meu lado esquerdo, temos então aquela mesma situação que eu já tinha explicado pra vocês. Na verdade aqui era um dormitório. O que a gente fez? Redividiu a área desse dormitório em dois ambientes. O primeiro é esse que estamos agora, que é o home office. Então, lembra que eu comentei também? Tinha uma janela... Bom, a janela é aqui. A gente fechou ela com um drywall, então ela tá fechadinha aqui. E criamos esse espaço aqui do home office. Novamente, o piso que acompanha é o mesmo piso que estava lá na sala, então ele que segue por todo o apartamento. Tem bastante espaço de armazenamento aqui, tanto na parte de cima quanto aqui na parte de trás. E aí aqui só um detalhezinho, as portas são de correr para facilitar o acesso quando você abre pelo lado de cá. Então você abrindo aqui, ó, você consegue ter um acesso melhor lá pelo cantinho, tá? E mais um detalhe, a mesma calha, né, que a gente faz para as tomadas, a gente fez aqui nessa parte também, tá bom? Da bancada. Bom, continuando aqui no corredor, ao meu lado direito, nós temos uma outra suíte, que, novamente, a gente fez todo o projeto dela, o banheiro a gente colocou os revestimentos, mas a execução dos móveis ainda não foi feita, porque tá para, quem sabe, um futuro baby aí, né? Então os clientes deixaram o projeto feito, mas não tem ainda marcenaria no lugar, ok? Vou mostrar pra vocês a suíte principal, que tem um detalhe muito legal que eu quero mostrar pra vocês. Como eu comentei, a gente pegou aquele espaço do terceiro dormitório e redividiu entre closet e office. E o closet, meus queridos, está aqui atrás dessas duas porticas. Pois é, meus queridos, eu sei que vocês também não imaginavam, mas atrás daquelas duas portinhas nós temos este espaço maravilhoso. Primeiramente, clientes super organizados, como vocês podem observar. Todo o espaço aqui foi milimetricamente pensado nas necessidades dos clientes. Quando a gente desenvolve o projeto executivo e o detalhamento de marcenaria, a gente faz uma proposta para os clientes, manda para eles, mas depois eles sempre mandam uma devolutiva falando: ah, pessoal, acho que eu prefiro cabideiro nessa parte, cabideiro aqui embaixo. Então tudo isso daqui foi desenhado pensando nas necessidades deles. Então temos uma disposição aqui de cabideiros, de gavetas, aqui até no cantinho também. A gente tem um cabideiro menor aqui, mas aqui a gente tem um espaço para vestido longo. Na parte de baixo, aonde a gente conseguiu, a gente colocou uma prateleira com rodízio justamente para ser uma sapateira também. Então, cada centímetro deste closet foi bem pensado, foi de acordo com a necessidade dos nossos clientes e funcionou, né? Porque tá super organizado. Continuando para cá, temos este aparador, onde fica a televisão do quarto, tem um soundbar. Detalhe das ripinhas aqui na parte de baixo também. E aí um detalhe muito legal deste quarto, né, da suíte, é a área da penteadeira. Então temos aqui a cadeira, uma gavetinha onde a cliente consegue colocar as coisas dela de maquiagem e esse espelho com essa iluminação maravilhosa frontal que eu juro pra vocês, é uma coisa incrível. Na hora de você se maquiar, realmente ajuda muito ter essa luz frontal. Aqui, só um único detalhe. Os clientes optaram por colocar por trás dessa cortina um blackout para ajudar realmente na vedação da luz natural que entra aqui, que ela é bem forte, inclusive. Então a gente tem por trás este blackout e pela frente vem a cortina, né, o voal, que a gente chama, de linho, que dá realmente mais esse aconchego, parece que ele veste, né, o ambiente. Então ele veio aqui por cima e, é claro, quando você também quer deixar a janela aberta, ele já dá uma amenizada também na entrada de luz natural.
Nas cabeceiras aqui, então na mesinha de cabeceira, dos dois lados, mesmo padrão, foi desenhado mesinhas suspensas com 2 gaveteiros, né, um de cada lado. E aí aqui nas laterais a gente tem as luzes, né, as arandelas, a iluminação de leitura, que elas têm esse movimento aqui, elas rotacionam. E mais um ponto, de cada lado da cabeceira, acho que eu sempre falo isso nos vídeos, mas a gente deixa um acionamento independente para cada um, tanto da luz de cabeceira quanto o LED da cabeceira em si e a luz geral do dormitório também. Da suíte, que tá a coisa mais lindica. Olha que coisa lindica, gente. O revestimento é também o Pietra, que a gente utilizou, tanto no piso quanto nas paredes laterais da área do box. Aqui dentro da área do box, nessa parede, conseguimos fazer o tão sonhado nicho. Então, muita gente quer fazer um nicho, às vezes não pode, porque tem pilar, tem questão de fechar, da fachada também, mas aqui funcionou, deu super certo. E na parede do fundo, seguindo essa estética das linhas verticais das ripinhas do apartamento, temos o zigue-zague white, tá? Aqui. O box é ótimo, inclusive, gente, deste apartamento. Normalmente tem uns que são bem apertadinhos, né? Mas esse aqui ele tem uma disposição boa e a configuração dele, da entrega da construtora mesmo, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Porque os chuveiros, misturadores, eles estão todos nessa parede, normalmente fica aqui na lateral. Na parte da bancada aqui. Só comentando, aqui a gente utilizou também aquele puxador moeda que ele ajuda na passagem, ele deixa a passagem do box um pouquinho melhor. Voltando na bancada, quartzo branco, que eu falei que a gente utilizou essa pedra em todo o apartamento, cubas de apoio, então são essas que ficam na parte de cima, e aqui estávamos com uma bancada confortável para ter 2 cubas para os clientes. Claro que também uma opção seria ser uma única maior, mas a gente escolheu ter 2 menorzinhas, mas ter uma para cada um. Na parte de cima, novamente, o nosso maravilhoso espelho com luz e iluminação frontal. E aí por trás, já é um clássico a gente fazer esse armário, né, com a portinha de espelho, que ajuda também na parte de armazenamento. E aqui na parte de baixo, esse daqui do meio, essa porta, que é essa divisão do meio, na verdade ele funciona como um cesto para roupa suja, tá? Então por isso que ele tá como um gavetão aqui. Essa é a função dele. E nas laterais a gente tem a parte que são as gavetinhas mesmo para armazenamento dos clientes. Gente, é isso. Eu tava com saudade de gravar tudo pra vocês, mas espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa os comentários que a gente sempre responde por aqui também. Eu adoro ver os comentários de vocês. E nos vemos em breve, eu prometo, em mais um tour aqui no canal.